Muito bem, senhoras e senhores, na sequência teremos o painel que tem como tema Precedentes Penais e Direito das Vítimas. Para atuar como presidente da mesa, convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. Georges Carlos Frederico Moreira Senher. Como relatoras, convidamos a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Carla Rodrigues Araújo de Castro. A Promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Simone Sibílio do Nascimento. Como expositores, convidamos a Promotora de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso, Marcele Costa e Faria, que apresentará o tema Controle de Convencionalidade na Perspectiva das Vítimas. A Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ana Tereza Ribeiro Salles Giacomini, que abordará o tema Ministério Público e a Promoção do Direito das Vítimas. Convidamos também o advogado Felipe Santa Cruz. Inicialmente, vamos ouvir as considerações do presidente desta mesa, o Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios, Georges Senher. Boa tarde a todas e todos. Continuamos aqui o nosso congresso e passaremos a um tema bastante importante e fundamental para polêmico atualmente nos nossos tribunais superiores, apresentar cada um dos nossos palestrantes debatedores. Doutora Marcele Rodrigues da Costa e Faria, promotora de justiça, mestre em direitos humanos, presidente da Confraria do Júri, Associação dos Promotores do Júri do Brasil, coautora do livro O Controle de Convencionalidade pelo Ministério Público. Já o doutor Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional, secretário do Governo do Rio de Janeiro e doutorando da Universidade Federal Fluminense. E, por fim, a doutora Ana Tereza Ribeiro Salles Giacomini, que é promotora do Estado de Minas Gerais e coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas do MPMG, Casa Lilian. E com extenso currículo, que vai nos brindar com a sua fala. Então, podemos dar início, né, a nossa apresentação, iniciamos pela doutora Marcele, que vai fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra e prazer estar aqui nesse lindo evento do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Uma honra estar aqui, doutor, na presença dos colegas, né, da Ana Tereza, da Carla, da Simone, do doutor Felipe Santa Cruz. A Simone é uma referência nacional, inclusive nós vamos falar de vítima, né? Meu amigo Vinícius Gaíva também, né, que dividiu o júri de Cuiabá comigo. E a Simone, falar de vítima ao lado dela, o protocolo de vítimas que ela elaborou aqui no Ministério Público de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, eu acho que é referência para todo mundo. Todos nós falamos de vítima e usamos o protocolo da Simone. Então, eu quero ter a oportunidade, dessa tarde, meus colegas, de apresentar a proteção internacional de direitos humanos na atuação do Ministério Público. Tá? Eu preparei alguns slides e eu quero trazer a reflexão. Dá licença que eu vou ficar em pé, porque eu não consigo falar sentado. Tá? Eu trazer algumas reflexões. Primeiro, o Ministério Público, nós temos que compreender o Ministério Público como defensor da ordem jurídica. Ai, obrigada.
como é que eu faço para... Tá. O Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, ou seja, se o Ministério Público é defensor da ordem jurídica, ele tem que defender a integração dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Nós não podemos, como Ministério Público, ainda citarmos as convenções de direitos humanos romantizado, como se não tivesse vinculação ao Estado brasileiro, como se o Estado brasileiro fosse apenas um mero argumento de fundamentação das nossas demandas, dos nossos pleitos. Porque as convenções de direitos humanos, eles integram o ordenamento jurídico brasileiro, não só integram, como vinculam todos os nossos órgãos. E uma vez que o Brasil ele é signatário da Convenção e se submete à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se o Brasil ele se submete à Corte, o Estado brasileiro ele se submete à Corte. Isso significa dizer que uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos tem, quiçá, status superior a uma súmula vinculante. De forma que nenhum órgão do Estado brasileiro pode deixar de cumprir uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos simplesmente fundamentando que a nossa legislação doméstica compreende ou aplica o direito ou indica o direito diferente. Porque isso são normas cogentes, são normas de direitos internacionais que o Estado brasileiro se submete. Então, ou seja, eu não sei se conseguiram colocar o meu slide, só para dar uma linha de raciocínio, né? Não conseguiu? Não, por quê? Não, eu passei para Carmen Lúcia, mas tudo bem, vamos tentar passar. Eu passei para Carmen Lúcia, passei para você também, né, amiga? É só para vocês compreenderem. Veja, meus amigos, o que acontece? O que acontece? Então, vamos lá. Vou tentar fazer sem o slide para ver se nós conseguimos chegar ao raciocínio, né? Então, primeiro, quando a Constituição da República parece que eu vou falar um dado óbvio, mas eu vou tentar trazer para a nossa reflexão o que é uma Convenção Americana de Direitos Humanos, com a seguinte pergunta: o que é um direito humano? Por que a vítima ela tem que ser tutelada pelo direito brasileiro? Por que surgem as organizações de tutela de direitos humanos? Primeira premissa que nós temos que pensar na aplicação do direito. As convenções de direitos humanos, elas vieram ao mundo pós-fascismo, pós-atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as convenções de direitos humanos que limitam os estados na violação, elas vêm para tutelar a vítima. Elas não surgem ou são pensadas ou são discutidas para tutelar violador de direito. Então, primeiro, admitimos uma primeira premissa. Convenção de Direito Humano é para a tutela de vítima. Porque o Estado se compromete, a partir do momento do Estado democrático de direito, ele se compromete em que os seus concidadãos sejam livres e não tenham seus direitos violados. Então, a primeira premissa que nós temos que pensar é que as convenções elas vêm para garantir que a pessoa não tenha seu direito violado. As convenções elas não vêm para proteger violador. Então, partindo dessa primeira premissa, esse foi o tema que me passaram, controle de convencionalidade das vítimas. Então, o que é vítima para o direito e para a organização
das Nações Unidas. Esse conceito de vítima, que eu apus no meu slide, ela vem da Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça relativa às vítimas de criminalidade e abuso de poder, formalizada pela Assembleia Geral do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. É uma resolução 4034 de 85 das Organizações das Nações Unidas. O que é vítima para Organizações das Nações Unidas? Mas, Marcele, por que você está apresentando o conceito de vítima para com base numa resolução da ONU, do Comissariado da ONU? Porque, veja, o nosso processo penal e o nosso direito penal, ele ficou tão preocupado na imparcialidade, retirar a vítima do contexto de aplicação da persecução penal, que a vítima não é citada, não é mencionada e não é estudada no âmbito do processo penal. Então, nós temos que utilizar de subterfúgio de convenções internacionais e de conceitos da ONU para nós, do Estado brasileiro, determinarmos o que é vítima. E esse conceito vem das Nações Unidas. Então, o que é vítima? Pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou omissões violadores das leis em vigor no Estado-membro, incluindo as que proíbem abuso de poder. O Brasil é signatário, integra a Organização das Nações Unidas. Portanto, esse conceito da ONU, ele ingressa no nosso ordenamento jurídico brasileiro ainda como forma paradigmática. Então, meus amigos, também, para as Nações Unidas, todas as pessoas que sofrem com aquela violação passam a ser vítima também. Daí que surge o direito dos familiares de, por exemplo, quem teve o seu direito vida violado e vítima de homicídio, dos seus familiares pleitearem indenização por essa grave violação de direito humano, que é o crime de homicídio. Porque ela também sofre com essa violação, que o Estado se compromete a garantir. E aí, quando nós entramos no artigo 5º da Constituição da República, é uma reflexão. Dentre os direitos elencados no caput do artigo, vem a segurança, né? Olha como nós estamos atrasados como promotores de justiça, Ministério Público na defesa da ordem jurídica. Todos os nossos livros que, na hora de interpretar o que seria a segurança prevista no artigo 5º, caput, nós interpretamos a segurança como segurança jurídica. Nem a segurança pública ingressa no artigo 5º caput. Todos os constitucionalistas, quando fazem a interpretação do artigo 5º caput, apresenta a segurança como segurança jurídica e não como segurança pública. Quando a Organização das Nações Unidas, elas discutem segurança humana, segurança alimentar, segurança pública, segurança ao ar que respira, segurança a não ter seu direito violado, segurança a ter dignidade de vida. Então, primeira reflexão que eu faço para os colegas é ampliar esse conceito de segurança, que é direito humano, que é direito fundamental. E não se limitar a uma segurança jurídica, mas especialmente a segurança humana, que aí ingressa também, abarca a segurança pública. E aí, qual é a proteção internacional dos direitos humanos? Então, nesse caso, depois, olha, o mundo começou a discutir o direito de vítima pós Segunda Guerra Mundial. O Brasil começa a discutir direito de vítima agora, mesmo sendo signatário dos tratados internacionais de direitos humanos, especialmente a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ingressa no ordenamento jurídico brasileiro em 1992. E nós começamos a discutir direito de vítima agora. Então, nós estamos atrasados nesse pensamento e na aplicação do direito internacional. E aí me vem o Dalmo de Abreu Dallari, ele tem um livro, O Poder dos Juízes. E nesse livro, que foi editado na época de discussão da Emenda Constitucional 45, que especialmente se discutia a duração razoável do processo.
E o Dalmo, naquela inteligência dele, ele fala, o problema de se discutir duração razoável do processo no Brasil é que ele fala que seria despiciando essa discussão. O problema é que os operadores do direito, eles desconhecem as convenções americanas de direitos humanos e as jurisprudências das cortes na aplicação do seu direito. Por isso que houve a necessidade de uma discussão de uma emenda 45, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com caráter supralegal, já previa que a duração razoável do processo, meus amigos, é direito da vítima e não do acusado. Toda a interpretação que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz e também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, elas assinalam que todos os direitos contemplados pelas convenções, elas pretendem sempre proteger a vítima e não o violador. De repente, ingressa a emenda 45 no ordenamento jurídico brasileiro e se discute duração razoável do processo na perspectiva do violador do direito e não de quem teve o seu direito violado. Então, em que momento nós, como promotores de justiça, na defesa da ordem jurídica, não pautamos a agenda e a interpretação da convenção? Então, houve nesse período uma trajetória de... Agora nós estamos fazendo o movimento inverso, né? Nós aprendemos, quando nós estudamos direito penal e processo penal, que o movimento é pendular. E agora nós estamos fazendo o pêndulo inverso. Nós estamos resgatando a vítima do seu papel. Porque o Estado brasileiro, ele precisa desse resgate. E quando nós resgatamos a vítima, quem tem que ser o protagonista desse resgate é o Ministério Público. Não só pela obrigação e vocação constitucional de defesa da ordem jurídica, mas especialmente por ser o dominus litis da ação penal pública incondicionada, para repreender aquela conduta violadora. Então, nós trazemos aqui que quando nasce a obrigação da ação penal pública em decorrência de uma violação de um direito humano que transcrita num tipo penal, nasce a obrigação do Estado de dar uma resposta àquela violação. E o faz porque a ordem jurídica foi vilipendiada quando há uma violação a um direito humano. Ora, se a ordem jurídica foi vilipendiada com a violação de um direito humano, quem defende a ordem jurídica é o Ministério Público, então o Ministério Público terá um instrumento para fazer valer a preservação da ordem, e esse instrumento é a ação penal pública. Então, na Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, veja, desde 1948, todos têm um direito. Todos. Isso aqui está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas aí, quando nós estamos... Como é que é a vítima, então, no Estado brasileiro? Então, nós temos a República Federativa do Brasil, que se pauta na dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem... O Estado brasileiro, ele pauta na dignidade. Certo? E aí... Quando o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela não nasceu por si só, ela tem objetivo. Os objetivos... 5 minutos? Desculpa. Então, vamos rapidinho, só para eu... Eu não sabia que eu tinha tão pouco tempo, desculpa. Então, só para finalizar, tinha muita coisa que eu queria falar, eu ia falar da jurisprudência das cortes. Que os tratados, os direitos e garantias fundamentais, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º, ele ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com um caráter constitucional. Tá? Mas não é só isso.
E esse artigo 245 da Constituição, que a gente esquece dele? E eu falo que o Ministério Público tem que fazer valer esse artigo 245, que está na Constituição, decorre do poder constituinte originário, que todo mundo esquece, que a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do fato. Esse artigo, ele nunca foi regulamentado, não tem lei que regulamenta esse artigo. Mas não é isso. Quando a Convenção Americana de Direitos Humanos ingressa no ordenamento jurídico brasileiro, todos os tratados internacionais, especialmente a Convenção, ela ingressa com caráter de supralegalidade. O que quer dizer? Ela é superior à lei. Então, diante da antinomia entre a lei nacional e a Convenção, a lei tem que ser afastada. E daí é o que nós denominamos ao controle de convencionalidade. E o ministro Celso de Mello, ele vem falar exatamente de que forma o Estado brasileiro tem que se comportar diante de uma norma jurídica contrária a uma convenção. Afasta a norma jurídica, porque o Brasil se submete a um controle de convencionalidade. E aí, nós temos o artigo 25, mas eu gostaria de falar rapidinho, artigo 67. A decisão da Corte, o Brasil se submete à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A decisão da Corte é definitiva e inapelável. É definitiva e inapelável, ok? E aí tem esse decreto aqui. É reconhecida como obrigatória de pleno direito por prazo indeterminado a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou à aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, veja, a decisão da Corte é inapelável e o Brasil se submete à Corte. Se o Brasil se submete à Corte, todos os nossos órgãos, inclusive o STF, se submete à Corte. E aí a jurisprudência da Corte ingressa o ordenamento jurídico brasileiro vinculando todos os tribunais, inclusive na sua forma de interpretação e aplicação de direitos humanos. E isso foi falado no caso Trabalhadores Demitidos do Congresso. Isso daqui é um julgado da Corte. Tá? Então, as sentenças da Corte contra o Estado brasileiro, elas trazem todas as fundamentações dos direitos das vítimas, que quem tem que preservar é o Ministério Público. Nesse caso, Damião Ximenes versus Brasil, a Corte fala que os familiares de vítimas de violações de direitos humanos têm direito a um recurso efetivo. E aí, hoje, a gente discutiu até semana passada, um mês atrás, se o Ministério Público tem direito a recorrer de decisão absolutória do Tribunal do Júri. É claro que tem. Porque não aceitar isso, e o STF, né, concluiu por essa possibilidade, além de tudo, é determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Toda vítima de direito, ela tem direito a um recurso. Toda vítima de violação, ela tem direito a um recurso. Isso está no artigo 25 da Convenção, e isso está na jurisprudência de todas as cortes. Inclusive, o Brasil foi condenado 12 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não obedecer justamente o artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é garantir à vítima da violação um direito a um recurso, a um tribunal, para que se restabeleça o seu direito. Então, eu sei que meu tempo já acabou, eu tinha muita coisa para falar, desculpa, né? Eu gostaria só de chamar a atenção dessas duas últimas essa condenação do Brasil, que é da favela Nova Brasília, que essa condenação, a Corte assim determinou que quem investiga polícia é Ministério Público, e assim ela sedimenta o poder investigatório do Ministério Público. Jamais pode ser discutido, porque virou uma decisão vinculativa do Estado brasileiro. E, por último, né, que eu achava que daria tempo, eu gostaria de trazer os colegas para a seguinte reflexão. Caso Honorato e outros versus Brasil. Trata ali, nessa decisão da Corte, a Corte determina o Estado brasileiro que o Ministério Público implemente na sua atuação o controle efetivo da atividade externa da polícia. E ela coloca todos os parâmetros e todos os objetivos
que o Brasil foi condenado pelo Estado brasileiro não dar uma resposta efetiva a essas graves violações de direitos humanos, especialmente no caso de confronto policial. É um momento, e aqui eu fecho, é o momento de nós resgatarmos a nossa atuação. Com relação ao enfrentamento da violação à letalidade policial, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais foi na frente do Conselho Nacional do Ministério Público e ele editou essa resolução 16/2022, que traz todos os eixos que todos nós devemos nos orientar e seguir para enfrentar a letalidade policial. Essa resolução já está em vigor e talvez, né, numa discussão do Conselho Nacional do Ministério Público, possa vir a ensejar uma resolução, inclusive, mais específica sobre o tema. E por quê, senhores? Há que se considerar, por isso mesmo, que o Ministério Público independente e consciente de sua missão histórica e do papel institucional que lhe cabe desempenhar, sem tergiversações, no seio de uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação do espaço das liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do interesse social. Então, nós precisamos fazer a defesa da ordem, o resgate às vítimas, atender as vítimas, dar um efetivo atendimento, especialmente, que é o caso que está no holofote atualmente, que é os casos de confrontos policiais. Porque se nós não pegarmos, tem muitas instituições que estão querendo. E na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em todos os casos de confronto policial, a Defensoria Pública atua como amicus curiae. E o Ministério Público precisa ser demandante na comissão e atuar como amicus curiae para que se conheça a atuação do Ministério Público na defesa da ordem jurídica e de quem teve seu direito violado. Era isso. Muito obrigada. Dando continuidade, depois da excelente palestra da doutora Marcele Rodrigues da Costa e Faria, passamos agora ao doutor Felipe Santa Cruz para continuarmos com o tema Precedentes Penais e Direito das Vítimas. Boa tarde a todos. Quero saudar o presidente da mesa, o doutor Jorge Senhor, saudar a doutora Ana Tereza Ribeiro Salles Giacome, saudar a doutora Marcele Costa e Faria, que acabou de fazer essa brilhante palestra para nós, e aproveitar aqui e fazer um reconhecimento. Eu sei que esse evento é em homenagem ao doutor Marfan. E, senhor presidente, eu tive a sorte nos últimos 15 anos, a sorte e o desafio. Eu estou escrevendo um livro que se chama, o título dele é E a Ordem Não Vai Fazer Nada, sobre a OAB, né? Eu tive a sorte de presidir a OAB do Rio de Janeiro e a OAB Nacional em tempos muito tumultuados, tempos turbulentos, né? Tempos difíceis de pandemia, de grandes conflitos sociais, e que começaram aqui no Rio de Janeiro nas marchas de 2013, que tomaram as ruas dessa cidade, quando eu era, com 38 anos, recém-eleito presidente da OAB do Rio de Janeiro. E eu quero aqui de público, né, porque a gente vive um tempo de tantos ataques públicos e de poucos elogios públicos, né? Eu quero de público resgatar, celebrar o papel do Dr. Marfan Martins Vieira como um agente de estabilidade da sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil. Durante toda essa crise, o doutor Marfan, que tem um papel de grande liderança no Ministério Público do Rio, uma liderança histórica, soube exercer esse papel de decano, soube exercer o papel do Ministério Público não só na tarefa de acusar, mas de buscar o equilíbrio das instituições. E eu quero aqui, como advogado, começar, e é isso o principal motivo que me traz hoje aqui, é participar e deixar, o doutor Marfan não está presente, mas deixar o nosso reconhecimento da advocacia
em meu nome, em nome das lideranças da Advocacia Nacional, ao papel do Dr. Marfan durante todos esses períodos tão difíceis e a importância institucional do seu desempenho. Quero saudar o Dr. Jarbas Soares Júnior, saudar todos os procuradores. Eu estava vendo o perfil da plateia dizendo o que diabos um advogado veio fazer aqui, né? Assustado, né? Uma festa. E eu vi essa palestra, brincando aqui, mas eu vi essa palestra empolgante, que me antecedeu. A doutora efetivamente pleiteou um papel do Ministério Público nas cortes no cumprimento da convencionalidade, das convenções internacionais. Eu quero subscrever integralmente. Eu acho que esse é o papel e esse é o caminho do avanço das grandes lutas civilizatórias do povo brasileiro. Quero dizer, em relação às vítimas, né, e é claro que é natural, né, estar aqui falando dessa tribuna, um neto de um promotor, é natural que, eu estava vendo aqui entre as instituições que albergam esse evento, né, do Instituto Roberto Lira, é natural que a luta histórica do povo brasileiro, das nossas tradições, diante da violência do Estado, em muitos momentos na nossa história política, social, econômica, que a luta prioritária de muitas dessa nossa caminhada tenha sido a luta da garantia do direito do acusado, daquele que responde diante do Estado desproporcionalmente, né? Historicamente, num Estado baseado na violência contra a mulher, na violência de raça, né? Uma sociedade que foi a penúltima do mundo a abandonar a escravidão, um Estado extremamente violento contra as minorias das suas orientações sexuais, contra em relação à homofobia, à transfobia. É natural que exista uma tradição, uma caminhada do Estado brasileiro, uma caminhada dos atores, e aí se inclui a advocacia. Eu quero aqui apenas deixar que a advocacia, sim, também é a grande representante da vítima, né? A vítima, claro, o Ministério Público no seu papel de defesa coletiva, que foi aqui ressaltado, mas na história da nossa caminhada jurídica, civilizatória, 1,5 milhão de advogados nesse exato momento, espalhados em todas as comarcas desse país, estão atendendo uma vítima em potencial, estão atendendo nos seus escritórios alguém que teve seu direito violado. Não é só essa construção, que essa construção não pode ser abandonada. E nós tivemos avanços, sim, no aspecto individual, e eu quero aqui celebrar as decisões do Conselho do Ministério Público, a definição do que seja o papel da vítima, ainda representando ou resgatando essa centralidade da garantia dos direitos daqueles que são acusados. Aqui a doutora falou em pêndulo, né? Nós temos essa noção pendular desse permanente enfrentamento entre as garantias individuais e a necessidade da força coercitiva do Estado, mas nós temos aqui também no Brasil uma série de avanços em relação ao direito à vítima, do direito das vítimas, o direito à informação, quero apenas aqui citar, o direito à participação e o direito de ser ouvida, o direito ao recurso efetivo, que foi aqui falado, o direito à gratuidade, à assistência jurídica, que, do ponto de vista individual, deve ser celebrado, principalmente diante do excesso de custas, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós levamos ao Conselho Nacional de Justiça o desafio, né? Como é custoso às partes, o Poder Judiciário, movimentar a máquina do Poder Judiciário individualmente, o direito à proteção e ao sigilo, né? Que é sagrado, o direito de ser encaminhado ao programa de proteção ainda deficiente entre nós e o direito a um tratamento profissional individualizado. Eu acho que são esses avanços que dizem respeito principalmente ao direito individual que podem ficar aqui consignados nessa falsa dicotomia em que pode aparecer à primeira vista, existir entre garantir o direito daquele que é acusado, daquele que responde o direito dos tribunais, e garantir, digamos assim,
o direito àquela, o que perseguem, todos nós perseguimos, que é ver a reparação, né, daqueles que foram vítimas de uma violação de direito. Ontem eu ouvi o Dr. Jarbas num evento citando essa solução coletiva que se dá no caso de Mariana, né, que é importante que seja discutida. Veja, a doutora falou brilhantemente na questão da... Ou nós exercemos esse papel internacionalmente, ou esse papel será retirado também do Brasil. Esse caso de Mariana é um exemplo, né? Ele está submetido aqui à justiça brasileira, mas está também tendo submetido à justiça inglesa. E há uma perspectiva e uma leitura mundial de que a justiça inglesa seria mais efetiva ou mais forte ou mais firme na reparação do direito daqueles que são povos brasileiros, povos de origem indígena, pessoas carentes, pessoas que foram claramente vítimas daquela tragédia, daquele crime ambiental que ocorreu em Mariana. Eu quero, então, diante dessa tentativa aqui de moderação, né? Obviamente a minha fala é uma fala que tenta contemplar essas duas esferas, eu quero dizer que é muito mais difícil para todos nós, eu reconheço, o estabelecimento desse direito das vítimas, se ele é tão simples na jurisprudência recente do Supremo, no caso da homofobia, da transfobia, né? Impedir que uma mulher seja detratada, humilhada, que o seu passado sexual seja levado ao processo, né? Nós aqui estamos no Rio de Janeiro, eu tenho 2, 3 filhos estudando direito e é impossível não lembrar, está aí em voga, quero aqui saudar o doutor Luciano Matos, nosso querido irmão, nosso amigo, também registrando a nossa amizade e o permanente diálogo que há entre a advocacia e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Que aqui é a terra que foi julgado de forma histórica, né, o caso de Ângela Diniz, onde sim se violentou, várias vezes se violou a memória da vítima, ela morreu muitas vezes diante do tribunal e o machismo incrustado em todos nós fez Evandro Liz e Silva, que talvez seja o mais célebre dos advogados de defesa, defender o direito à honra, né, o direito como uma possibilidade de legítima defesa ou de matar uma mulher, do feminicídio. Todo esse avanço individual nos desafia muito mais quando esses danos são coletivos. Então, aqui eu quero deixar uma reflexão minha e do prefeito Eduardo Paes, né? Já me encaminhando para o final, eu sou o secretário de governo do prefeito, nós temos uma situação conflagrada no estado do Rio de Janeiro, tenho certeza que nenhum de nós, em qualquer esfera institucional do nosso estado, está satisfeito com o combate à criminalidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nenhum de nós ignora o caráter de vítima das crianças que ficam sem aula durante dias, semanas, vítimas da violência urbana e do conflito urbano que está estabelecido no nosso estado. Tenho certeza que nenhum de nós responde com facilidade à violação do direito de tantos que todos os dias são vítimas da profunda insegurança das nossas cidades. Mas deixo aqui uma reflexão em relação à DPF 635, a chamada DPF das favelas. Se, por um lado, estabelecer durante a pandemia uma limitação às operações de helicóptero, uma limitação à troca de tiros à luz do dia aberta, como essa que semana passada vitimou 3 pessoas na Avenida do Brasil, vitimou também policiais no seu exercício profissional. É claro que nós todos concordamos com a extrema complexidade desse momento, também devemos aí, como autoridade pública, também sendo moradores do Rio de Janeiro, ter extrema cautela com uma decisão, e nós sabemos que vai voltar à pauta do Supremo, doutor Luciano, uma decisão que impede a plena atuação do Estado em áreas que hoje escapam ao controle do Estado. Eu sei do papel do Ministério Público, inclusive com a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, quero aqui celebrar esse papel. Nós estamos combatendo fortemente as construções irregulares, longe do ideal,
mas nós sabemos que moramos no Rio de Janeiro, onde, por exemplo, nos anos 80, com a melhor das boas intenções, se construiu uma dinâmica entre nós, advogados, garantista, de que o pequeno traficante das comunidades seria um pequeno comerciante, né? Onde chefes de polícia do Rio de Janeiro chegaram a dizer que o grande problema da criminalidade estaria em Ipanema e não nessas áreas que fogem ao controle do Estado, sabendo nós que estão em todos os lugares onde o crime deve ser combatido. Nós, no Rio de Janeiro também, institucionalmente, em alguns momentos, celebramos as milícias em sua origem, como um mal menor. Essa é a verdade. Várias das operações que hoje retiram das forças policiais o controle de armas, ou a favor das milícias, ou a favor do narcotráfico, que hoje se misturam numa milícia narcotraficante, elas foram, no primeiro momento, celebradas. Então, eu quero, em nome do prefeito Eduardo Paz, senhor procurador-geral, trazer aqui a nossa preocupação. Nós temos a sensação que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, com a melhor das boas intenções, ela perde hoje a narrativa para a nossa população. Ela está autorizando um acirramento da violência, ela está justificando uma divisão ainda maior da nossa sociedade, quando nós, na verdade, precisamos, claro, com técnica, com informação, com investimento, com as câmeras. Eu já ouvi o procurador dizendo que essa decisão possibilitou também que resgatássemos a discussão sobre investimento em tecnologia, que pode ser o grande divisor de águas, mas nos parece que aí a vítima somos todos nós. A segurança pública, eu aqui quero concordar com a doutora que me antecedeu, ela tem esse estranho fator de transformar todos nós em vítimas potenciais. No Rio de Janeiro, e eu quero terminar dizendo que nós nos orgulhamos de ser essa casa de todos os brasileiros, de recebê-los com amor, nós não podemos esquecer que há menos de um ano um grupo de médicos foi violentamente eliminado enquanto tomava uma cerveja num evento que absolutamente é uma confraternização, como nós estamos fazendo aqui do saber, do encontro, dessa que é a casa de todos os brasileiros, que é o Rio de Janeiro, que é uma identidade cultural. Então, nossa preocupação com os resultados da DPF, deixo aqui ao Ministério Público nosso pedido de que nós possamos evoluir, porque efetivamente não é resposta, não dá resposta, não é resposta ignorar que a maior vítima da não atuação do Estado nessas áreas é a própria população carente que nessas áreas mora. Muito obrigado. Muito bem. Fala do Dr. Felipe Santa Cruz. E, sem mais delongas, passamos agora à doutora Ana Tereza Giacomini para a sua apresentação. Peguei que já está funcionando. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Também vou falar daqui, porque ultimamente, mais do que nunca, tive uma fratura na coluna, estou precisando revezar entre ficar em pé e ficar sentada. E apesar do ajuste do microfone, que sempre é necessário ser feito, porque eu sou baixa, eu acho que vai fluir melhor. Bom, eu agradeço a oportunidade e a honra de estar aqui hoje, cumprimentando todos na mesa e todas. É uma mesa muito honrosa para mim estar com todas as pessoas expoentes na defesa das vítimas e a todos e todas presentes aqui em plenário, na pessoa do Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais e presidente do CNPG. Nessa que é uma pauta urgente, a gente está aqui falando num congresso de inovação sobre vítima, que não é figura nova no processo penal. Mas porque é necessária uma inovação no olhar. É necessária e urgente uma mudança e um olhar direcionado e intencional em prol das vítimas. Porque é a partir do reconhecimento que a gente fizer dessa necessidade, desse olhar com interesse, porque a gente só consegue enxergar quando a gente olha com interesse, que a gente, de fato, vai conseguir promover uma mudança que seja inovadora, de uma mudança que realmente consiga servir de resgate. Foi o que disse, nós estamos numa era de redescobrimento e de resgate de direitos. Que a gente consiga, então, resgatar direitos fundamentais, que a gente consiga resgatar
dignidade das vítimas, e o Ministério Público, como a doutora Marcele muito bem colocou na sua fala, é a instituição talhada para isso. E mais do que isso, é a instituição, é a única instituição que vai conseguir fazer isso, que vai conseguir trazer esse olhar, que vai conseguir trazer essa atuação em prol das vítimas da forma como, de fato, ela é necessária. Eu também tenho uma apresentação, ela vai ser veiculada. Bom, eu acho que todo mundo aqui, né, nós somos todos promotores de justiça e atuamos com muitos casos marcantes a respeito das vítimas. Acho que cada um de nós deve ter tido algum momento, algum caso, alguma vítima que, de fato, se tocou, em que, em algum momento, essa chave virou. Para mim, particularmente, virou de forma muito clara quando eu tive a oportunidade de atuar como promotora de justiça em Brumadinho, logo após o rompimento das barragens da mina do Córrego do Feijão. E ali, em um momento de total destruição, enfim, que todos nós nos perguntávamos como seria possível fazer justiça, eu tive ao menos duas conclusões muito claras. A primeira, de que é possível, sim, se fazer muitas formas de justiça para além da justiça que busca a punição e a compensação financeira. E a segunda, que é preciso integralidade e intersetorialidade nessa atuação que vai ser sempre transversal. Bom, então, quando a gente fala de promoção de justiça, né, daquilo que a gente busca promover, para quem é que estamos promovendo essa justiça? Porque uma justiça que se foca apenas no elo Estado e acusado, que se foca apenas na punição, ela não vai ser capaz de fato, enxergar a necessidade da vítima que está ali. E agora que eu percebi que eu estou com 3 microfones, absolutamente desnecessariamente. Bom, eu quero compartilhar aqui, então, um pouco do que eu venho escutando das vítimas, porque atualmente eu fui nomeada coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas do Ministério Público de Minas Gerais. É o primeiro núcleo que a gente tem no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais que lida diretamente com vítimas. E com a missão de, então, poder implantar a política institucional de apoio às vítimas no âmbito do Ministério Público Mineiro. O que eu escuto ali diariamente reforça todas essas conclusões, e é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. É só passar aqui. Eu lembro que eu estava tão fraca fisicamente, emocionalmente, e para eu não desmaiar, as pessoas da minha família molhavam minha boca com algodão embebido na água de coco para eu não desfalecer. A gente fica muito abalada com tudo. E você espera que alguém esteja do seu lado, principalmente o poder público. E não foi isso que eu particularmente vivi. Miriam Brandão tinha 5 anos de idade na época. Minha filha foi sequestrada de dentro da minha casa. E 2 semanas após o sequestro, foi estourado o cativeiro. E lá nós tivemos apenas 250 gramas de cinzas da minha filha, 2 dentinhos carbonizados e 2 pedacinhos de ossos também carbonizados. A minha filha foi asfixiada com éter, minha filha foi esquartejada e a minha filha foi queimada em cima de uma telha de zinco no quintal de uma casa, né, num bairro aqui em Belo Horizonte. Você perde todos os seus direcionamentos e você tem que recomeçar. E esse recomeço passaria pela punição das pessoas que fizeram com a minha filha. Foi aí, então, que eu tive essa experiência com o sistema, né, de como que se procede. Eu, né, procurava pelas pessoas que poderiam me dar informações e, infelizmente, eu não tive essa porta aberta. Eu já estava sem rumo na minha vida com a perda da minha filha. E quando você espera que você vai ver o que vai acontecer dali para frente, com a pessoa que é indicada para te informar, para te ouvir, para te orientar, você simplesmente recebe, desculpa a palavra, a porta na sua cara. Sabe? Porque às vezes a vítima está tão abalada, a gente entende que às vezes, eu fico falando que às vezes a gente repete o processo tantas vezes, mas é porque você está tão ansioso, você está tão nervoso, você quer saber o que está acontecendo, nos ouvir. É isso que a gente quer. A gente precisa que eles
que os promotores, que o poder público nos ouça nos casos que a gente vem vivenciando, no caso da violência. Há um especialista de Harvard que ele diz que nós temos 2 orelhas e uma boca não à toa, porque a gente deveria escutar 2 vezes mais do que a gente fala. E o que a Juscelia Brandão traz na sua fala, de um crime que há 30 anos atrás ocorreu em Belo Horizonte e comoveu muito a comunidade, sempre foi muito forte para mim. Porque, apesar da barbaridade desse crime, ela se lembrava da frase que ela escutou no momento em que ela procurou atendimento. Da frase de uma pessoa que dizia que não tinha obrigação de estar ali atendendo ela, porque havia uma pilha de processos esperando naquele momento. E a gente precisa se dar conta disso. A gente precisa se dar conta que nós podemos ser violentos, mesmo não querendo ser violentos, mesmo querendo ser proativos na resolução dos casos. Porque o que a gente faz na condução desses casos importa para essas pessoas. Uma justiça que não enxerga a vítima jamais vai produzir a justiça com a justeza necessária para ser justiça. E quando eu falo disso, eu falo de uma necessidade de olhar de nós, em Ministério Público, em alguns pontos principais que eu vou poder procurar trazer aqui, com a limitação de tempo que eu tenho, mas para poder comprovar o que eu estou dizendo a partir do que elas estão dizendo, a partir do que as vítimas trazem. Se a gente está falando em direitos fundamentais das vítimas e na necessidade da gente garantir, a gente nunca pode esquecer que o processo, qualquer processo, e também o processo penal, ele tem que se prestar a ser instrumento para a garantia desses direitos. Porque não é isso que o processo se presta. E aí, os caminhos são inúmeros. E o doutor Marcelo Weitzel, meu amigo e grande expoente na defesa das vítimas, que trouxe para nós a resolução 243 de 2021, junto com outros nobres colegas, fala muito a respeito disso. Como vamos fazer? E aí ele diz, nós somos sensações e ideias, e citando o poeta, ele coloca que a mais bela viagem ao mar a gente ainda não fez. Ainda não fizemos, esse caminho ele é amplo, é uma porta que a gente está se abrindo e que vai comportar muitas possibilidades. Eu saúdo a doutora Simone Sibilio hoje, que falava e comentava comigo sobre o protocolo que ela criou. Tem muitos caminhos, tem muita gente fazendo muitas coisas, agora tem gente que ainda se recusa a olhar. E recusando esse olhar, nós vamos reproduzir violências. Nós não vamos cessar o ciclo de violência. É preciso, então, aqui nos pontos que eu vou abordar, entender a justiça primeiro, sobre o primeiro aspecto. É entender a justiça, aí inserida a condenação, como um direito da vítima. Punir é um direito da vítima. Quando a doutora Marcele falava das condenações de direitos humanos, nós temos inúmeras condenações que abordam essa questão, porque quando há uma grave violação de direito humano, também a condenação se torna uma medida de reparação. E aí, o professor Mazzuoli, que escreveu também com a doutora Marcele, traz uma frase que é muito emblemática, que ele diz: punir é estándar de direitos humanos. Punir é proteger os direitos humanos das vítimas. E o Ministério Público, então, enquanto titular da ação penal, nasce com essa primeira grande responsabilidade, de saber, então, em suas teses, defender e trazer esse olhar também, que vai levar àquela questão que foi citada aqui, até da questão do júri, né, da possibilidade de recurso, que foi mencionada pela doutora Marcele. Mas, para além disso, a gente não pode esquecer que esse julgamento ele tem que ser efetivo, sim, e a gente não pode se olvidar disso, mas ele também tem que ser imparcial e pronto. E aí, nesses dois aspectos, eu já levo para uma outra questão, que é o segundo ponto que eu quero abordar, de como a forma de condução desses processos pode ser violenta para as vítimas, e nós temos que nos atentar para isso, para a chamada vitimização secundária, porque, de fato, é um ciclo. Vitimização primária, aquela que é sofrida pelo crime, a secundária, que é quando os órgãos responsáveis pelo controle social acabam produzindo novas violências, e a terciária, quando a sociedade, o meio em que a vítima vive, também julga com estereótipos, enfim, com outras questões que vão desproteger as vítimas. Teses que considerem
esses direitos são essenciais. Quando a gente fala, por exemplo, num julgamento pronto, a gente invoca a questão da duração razoável do processo, que foi também mencionada brilhantemente pela doutora Marcele, em que vem a necessidade de a gente sopesar esses direitos com os acusados. Temos um precedente no HC 812-310 do Rio de Janeiro, em que esse sopesamento já foi feito. E ali se defendeu, por exemplo, que, numa questão de nulidade de prova que foi invocada pela defesa, deveria ser sopesado o direito da vítima à integridade e à dignidade, num caso em que ocorreu uma violência sexual num ambiente privado, com filmagens pelos enfermeiros que estavam no local, que esse direito da vítima deveria prevalecer sobre o direito de privacidade, o direito à imagem do acusado. E é isso que o membro do Ministério Público pode trazer para o processo. Mas, mais que isso, pensando que o processo penal justo, então, é aquele que vai ser reproduzido também sem novas violências, a possibilidade que o Ministério Público vai ter de ser a voz da vítima no curso desse processo, de impedir e de não deixar que aconteça, por exemplo, a tese de legítima defesa da honra. A DPF 1107 vem como um bom caminho também, uma boa medida pelo Ministério Público, que vai dizer que o passado, o histórico sexual da vítima de violência sexual não pode ser invocado naquele processo. E aí nós temos inúmeros exemplos. O Ministério Público de poder ter um cuidado com a linguagem que está sendo utilizada naquele processo, de pedir para que ela seja riscada, de pedir para que seja retirada uma documentação que não observa esses precedentes que já temos no nosso processo penal. Mas mais que isso, sabendo que a vitimização abre porta para novas vitimizações, a gente precisa saber que uma vítima de violência sexual vai reviver aquele trauma no momento em que ela chega numa audiência, por exemplo. E aí, nós precisamos saber que a forma como eu conduzo esse depoimento vai influenciar no estado em que essa vítima sai. E eu pergunto aqui, quantos de nós, pelo menos, eu nunca tinha feito antes de estar na coordenação de vítimas. Eu nunca tinha visto como saía uma vítima de violência sexual. Já via como entrava, porque às vezes a gente se apresenta antes. Mas no dia a dia corrido, ela acabou a oitiva, já entra o próximo, já entra a próxima testemunha para a audiência. E mesmo que não tenha acontecido ali um ato que a gente se diga e nomeie ele como violento, essas vítimas saem profundamente abaladas. E o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Mais do que isso. Se a gente tem um olhar para as vítimas, a gente precisa até estudar os traumas para saber a forma de perguntar e não perder aquela prova. E para saber a forma de avaliar aquela prova. Porque, por exemplo, se estamos falando da violência sexual, a inação é um comportamento que acontece principalmente em casos de vítimas em que a violência sexual aconteceu já por uma outra vez e chega e não vai reagir a um estupro, não vai pedir socorro. Mas você não tem consentimento naquele caso. E isso precisa ser levado para os nossos processos. Portanto, o Ministério Público, quanto voz da vítima, tem essa importância de trazer isso para o processo. De pensar, antes de pedir uma condução coercitiva, no motivo que pode ter levado aquela vítima a não comparecer. De fazer, talvez, um contato para entender se não foi a falta de passagem antes de mandar a polícia na casa dela. De talvez conduzir protocolos que permitam uma condução coercitiva da vítima que possa se pautar mais na proteção e menos na repressão daquele ato em que ela não comparece. E, por fim, eu trago aqui a questão que foi dita na palestra também, a respeito da informação, do desconhecimento do funcionamento do sistema que as vítimas enfrentam, no formato tecnicista, em que a gente faz essas intimações e que podem gerar novas violências também, e é outro ponto que a gente pode caminhar. E, por fim, o terceiro aspecto que eu trago aqui, o dever do Estado e de nós, Ministério Público, atuarmos para minimizar as consequências do crime também. Então, para além da condenação, para além da forma como eu conduzo o processo, eu também tenho um dever sobre isso. E aí a gente tem um grande potencial do Ministério Público de oferecer cuidado. E oferecer cuidado é forma de reparação do Estado também. Então, nós vamos poder atuar com efetividade para o artigo 201 do parágrafo 5º do CPP, que eu pouquíssimas vezes vi sendo aplicado num processo penal, que é para pedir o encaminhamento da vítima para uma assistência
multidisciplinar que ela merece, para que sejam tratados os efeitos psicossociais, as questões de saúde que ela apresenta em decorrência daquele processo. O parágrafo 6º, que fala da preservação do sigilo, da preservação da intimidade, que a gente pare, gente, de lembrar da vítima apenas para colocar ela entre parênteses, diferenciando de uma testemunha no processo, no momento que a gente vai fazer a denúncia, equiparando a vítima a mero elemento de prova. Bom, além disso, quando a gente entende que a reparação expande o conceito de acesso à justiça, o Ministério Público tem também consigo um grande poder, na legitimidade que ele tem de poder pedir a reparação mínima de danos. Mas, mais que isso, de poder no ANPP qualificar a participação da vítima, de poder também empoderar a voz da vítima nesse processo e de poder tratar a compensação financeira não como o único caminho ali para o ANPP, mas mais, se a gente entende reparação no seu amplo aspecto, também de restituição ao estado anterior, também de reabilitação, podendo contar com serviços especializados e também como medida de satisfação, não quebrou, e também como medida de satisfação, ou seja, com aspectos que são ligados ao direito à memória, com aspectos que são ligados ao direito ao perdão, a que seja publicizada aquela situação de reconhecimento do erro por parte do causador de danos. Tudo isso é uma margem de possibilidades que a gente tem no ANPP, ao invés de querer reduzir ele à transação penal da forma como a gente fazia, querendo dizer que tudo se reduz a um salário mínimo e acabou. Nós temos muitos campos, mas a gente precisa saber, principalmente no momento em que a gente deixa de punir, a gente também está entregando para a vítima uma sensação de impunidade. E aí, o que é que nós estamos fazendo enquanto membros do Ministério Público, quando a gente não se atenta para isso? Aqui, eu trago um diagrama, que é o diagrama que a gente trabalha na Casa Lilian, com todas as possibilidades que a gente tem quando a gente, de fato, reconhece as vítimas, nos mais diferentes campos em que ele apresenta. E esses campos, eles interconectam. E aí eu trago aqui para poder dizer, por exemplo, do direito à informação, que não basta eu fazer uma notificação para a vítima, eu tenho que considerar o interlocutor. Eu preciso aplicar uma linguagem que seja acessível àquelas pessoas. Eu preciso entender para quem que a gente está falando, porque senão a gente também pode revitimizar. E é no reconhecimento global que o Ministério Público pode garantir o acesso à justiça, que não é meramente formal, mas em seu sentido substancial. E aqui, na oportunidade de estar no núcleo de atendimento às vítimas, eu trago um aspecto de inovação que tem nos permitido atuar diariamente, que é da necessidade de haver um diálogo institucional para a proteção dos direitos das vítimas, intersetorial e que envolva as políticas públicas também, para que a gente consiga, de fato, entregar reparações integrais. Então, quando a gente está preocupado com isso, a gente tem o Ministério Público enquanto órgão, não apenas titular da ação penal, mas enquanto órgão que é responsável por zelar pela observância dos serviços públicos, por zelar pela garantia efetiva dos direitos fundamentais, de trazer a possibilidade de que sejam fomentadas e fiscalizadas as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas em prol das vítimas. Há uma margem enorme de caminhos possíveis para que, de fato, a gente consiga entregar justiça. A Casa Lilian, diariamente, tem se preocupado com isso, tem se preocupado com a humanização da justiça como um todo. E aí, eu finalizo, porque não vou ter tempo para mais, mas dizendo, a humanização da justiça, gente, ela tem por premissa compreender que se um crime, ele não atinge só as leis, ele não atinge apenas o Estado, mas as pessoas, a gente não pode ter a justiça como uma mera operação matemática de vai ser essa pena ou aquela. Não há um resultado exato para isso, e muito menos que seja meramente ditado por um terceiro que está alheio ao conflito. Se eu insiro as vítimas, se eu lanço luz sobre as necessidades, eu torno a justiça mais humana, mais efetiva. E, além disso, eu permito a realização de outras justiças que as vítimas, de fato, demandam nesse processo. Não nos esqueçamos, nós temos, enquanto Ministério Público,
também o papel de cessar violências. Obrigada. Depois das excelentes falas, é importante a gente sempre ressaltar a relevância exatamente do tratamento ao direito à vítima e do próprio papel do Ministério Público, especialmente quando a gente sempre precisa lembrar que a vítima, na verdade qualquer pessoa quando vai ao Ministério Público, mas a vítima quando vai até o Ministério Público, em regra ela não vai porque quer, ela vai porque ela precisa. Então o nosso atendimento e a nossa atuação com relação a ela é fundamental para, inclusive, que nós tenhamos um resultado. E aí, lembrando, com relação à demora na justiça, eu lembro a oração aos moços do Rui Barbosa sobre justiça tardia, que, na verdade, a crítica, que, na verdade, é como ela não funciona. Enfim, queria parabenizar, mais uma vez, a doutora Marcele, o doutor Felipe Santa Cruz, a doutora Ana Tereza Giacomini, a doutora Carla Rodrigues, a doutora Simone Sibilo, que estiveram aqui presentes, e que continuemos aqui com esse congresso tão importante exatamente para que nós possamos traçar algumas das ideias, esclarecer, abrir as nossas mentes e poder ainda mais reforçar a nossa atuação aqui no Ministério Público. Muito obrigado a todas e todos.